Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, a qualidade que o Buda mais elogiava, entre as diversas qualidades mentais do coração da pessoa, qualidades espirituais, né? Era a qualidade da sabedoria, né? A qualidade mais excelente que existe, né? E é uma qualidade que as pessoas têm muita confusão a respeito, né? As pessoas se confundem. Se fosse em tailandês, eu poderia dizer, confundem esperteza com sabedoria, né? Ou então, vamos usar uma palavra mais, né? Inteligência com sabedoria. Ser inteligente não é o mesmo que ser sábio, né? Mas uma pessoa sábia, às vezes, também é inteligente, no sentido de intelecto. Se é uma pessoa hábil no uso do intelecto. Mas, às vezes, não. Às vezes uma pessoa é sábia e não é uma pessoa muito hábil no uso do intelecto. Então, não tem um uso assim do intelecto muito sofisticado. Uma pessoa simples. Mas possui sabedoria. E às vezes o contrário também. Às vezes a pessoa tem mestrado, doutorado e comete suicídio. Às vezes, várias histórias assim, né? O cara é tão inteligente que acaba se matando. A cabeça ficou muito pesada. Esmagou a pessoa. Então, não é sinônimo. Inteligência e sabedoria não são sinônimos, né? Então, na verdade, o que eu chamaria de sabedoria é uma mistura, né? Você tanto ter boas qualidades da mente, né? Como saber aplicar essas qualidades no momento certo. Então, e também ser uma pessoa sábia depende, né, de para qual propósito você é sábio, né? Então, como, por exemplo, o Buda, o objetivo principal do Buda é ensinar as pessoas o caminho para a iluminação. O Buda não veio melhorar, resolver o problema da sociedade, não veio resolver o problema da desigualdade entre os sexos, não veio resolver o problema da poluição. O Buda veio ensinar o caminho para a libertação. É isso. Então, nesse sentido, o que o Buda chamaria de sabedoria é a pessoa que consegue, né, trilhar esse caminho, tenha as qualidades necessárias, né, e sabe aplicar essas qualidades necessárias no momento certo, né, para trilhar o caminho até o fim, né, desde o começo até o fim, até o destino, né, até a iluminação. Então, essa seria a pessoa que o Buda a pessoa que o Buda realmente elogia, né. Mas ele também elogiava a pessoa que é tão sábia no que diz respeito à conduta espiritual, né? Mas também é sábia na conduta mundana, né? Então ele diria aquela pessoa que é a pessoa que tanto ajuda a si mesma como ajuda os demais, né? Ela consegue realizar o que é bom para si mesma e também consegue ajudar as demais pessoas, né? Então a pessoa que ajuda os outros, mas não consegue ajudar a si mesma, está num nível menor do que uma pessoa que consegue ajudar a si mesma, mas não consegue ajudar os outros, né? Mas maior que esses dois é a pessoa que ajuda a si mesma e também ajuda os outros, né? Mas isso não é a questão só de querer ajudar, é a questão de você ter capacidade de fazer isso, né? Então não é a questão de ser egoísta ou não, né? As pessoas sempre querem pintar esse quadro em termos de egoísmo, né? Mas não é essa a questão. A questão é, você tem as qualidades para fazer isso ou não, né? Algumas pessoas têm, outras pessoas não, né?
grandes mestres que não eram muito hábeis, né, em dar ensinamentos, em organizar uma comunidade de discípulos, né. Já outros mestres eram bem hábeis em fazer isso, né. Conseguiram, e às vezes não só, e também tem diferentes graduações disso, né. Então, alguns mestres eram bons em criar uma comunidade de discípulos, né, enquanto eles estavam vivos. Assim que eles morrem, tudo aquilo cai por terra, né, desaparece. Já outros mestres, mesmo após a morte, a sanga continua unida, continua harmoniosa, continua funcionando, né? Então ele foi ainda mais sábio, né? Você pegar o exemplo do Buda, 2.600 anos. O que ele fez continua de pé. Então, a estratégia que ele tinha, a visão, né, dos princípios, né? Eu não sei se ele tinha visão, ele também parecia, às vezes ele se declarava, tinha a visão clara, né, de como é que as coisas iam ocorrer no futuro, como é que a prática ia se degenerar, como é que o mundo ia mudar no futuro, né? Mas também, às vezes, eu nem acho que seja tão necessário isso, né? Sabe? Você tem a visão clara dos princípios que se aplicam, né? Então ele consegue estabelecer boas fundações, você consegue construir uma casa que dura muitos anos, né? Dura séculos, dura milênios, né? No caso dele, já fazem 2 milênios, quase 3 já, né? Então, isso demonstra, né, a diferença de graduação, né, de sabedoria entre os diversos tipos de seres iluminados, né? Todos eles seres iluminados, mas no que diz respeito à iluminação, eles não têm diferença. Todos eles possuem a mesma iluminação. Mas no que diz respeito à sabedoria mundana, né, porque depois que a pessoa alcança a iluminação, não tem muito o que fazer a não ser ajudar os outros, né? A libertação dela está encerrada, né? Então a única coisa que tem para fazer agora é ajudar os outros. Então, quão você é capaz de ajudar os outros, aí sim tem uma diferença, né? Depende do tipo de qualidades que você desenvolveu, o tipo de habilidades que você desenvolveu, né? Vai ser diferente de um mestre para o outro, né? E também, às vezes não é tão só questão de qualidades pessoais, também às vezes tem questões de karma também, né? Que tipo de karma aquele mestre tem, que tipo de quais pessoas ele fez amizade no passado, né? Então alguns mestres, por exemplo, tem esse na Tailândia eles falam desse jeito, a pessoa tem muitos discípulos, né? Isso é um mérito daquele mestre, né? É um karma que ele construiu, né? Em vidas passadas, por exemplo, talvez ele tenha sido professor de muitos alunos na escola, em situações assim mundanas, tenha sido um líder na sociedade, né? Tenha sido um rei, né? E um rei muito querido pelos súditos dele, né? E aí quando ele na vida em que ele resolve virar monge e consegue alcançar a iluminação, ele tem muitos discípulos, né? As pessoas se sentem atraídas por ele, o karma dessas pessoas tão digamos, amarrados um ao outro, né? Então ele tem muitos discípulos. Outros não, outros eles não têm essa qualidade de ter muitos discípulos, né? Eles são, talvez em vidas passadas eles tenham tido um estilo de vida mais solitário, mais recluso, né? Nunca fez muito contato, nunca fez muitas amizades, né? E aí, nessa vida, apesar de ele ter alcançado a iluminação, ter se tornado um grande mestre, né? As pessoas não se sentem atraídas a estudar com ele. Não é que elas questionem se ele é iluminado ou não, se ele é um grande mestre ou não, mas não é o karma deles, né? Não tem um relacionamento. Então elas não se sentem impulsionadas, né, a ir estudar com ele, né? Então é um mestre que vai ter poucos discípulos, né? Mas tudo isso é normal, gente. Tudo isso faz parte, né? As pessoas às vezes querem botar a coisa de forma que, né, todo mundo tem que ser assim, quem não é assim é egoísta, né? Isso é uma tremenda bobagem, né? Agir dessa forma, né? Então, na verdade, eu acho que cada tipo de experiência tem sempre algo a acrescentar, né? Algo a adicionar, né? É sempre algo positivo, né? Que nem você falar, uma pessoa estão tentando encher um lago com água, né? Aí uma pessoa vem com um balde, outra pessoa vem com uma caneca, né? Não pode dizer que o cara da caneca não está ajudando. Ele está ajudando no que ele tem, né? Ele tem uma caneca, está trazendo uma caneca, né?
Mas ele jogar água com a caneca não significa que ele está esvaziando o lago, né? Mesmo com a caneca, ele está enchendo o lago. Não está enchendo tanto quanto o cara que tem um balde, mas ele está enchendo, né? Mas vejo que as pessoas falam às vezes, né, porque vira uma questão como é que chama? Sectos religiosos, sectos e isso, e escola X, escola Y, né? Fala, não, todo mundo tem que ser assim, ninguém pode ser diferente, todo mundo tem que ser desse jeito. E quem é diferente é egoísta, quem é diferente é ruim. Mas isso na verdade é apenas vaidade e como é que chama? Visão estreita, né? Visão estreita e visão egoísta, na verdade, né? O cara que está falando de egoísmo, na verdade ele é egoísta, dizendo que todo mundo tem que ser igual a uma coisa que ele mesmo não é, né? Todo mundo tem que ser igual a pessoa tal, mas você mesmo não é daquele jeito, né? Ficar só acusando os outros de maneira boba, né? Fútil. Então é o que acontece, né? Quando as pessoas têm inteligência, mas não têm sabedoria, né? A pessoa leu muito, entendeu tudo, mas não tem sabedoria, não tem coração, né? Tem só ideias. Aí as ideias, quando colocadas sobre um fundo de vaidade, de aversão, né? Aquelas ideias viram ferramentas para essa verdade, para essa vaidade, para essa aversão, né? Então, mesmo que as palavras sejam palavras sábias, mas a pessoa que fala não é sábio. Lompochá tinha uma frase que ele falava, né, quando alguém, não lembro qual é o contexto, qual é exatamente a pergunta que fizeram para ele, né? Mas a resposta dele falou Jin, tem mais tu, tem mais Jin. Tá certo, mas na verdade tá errado. Não, você tem razão, mas tá errado. Não, tá errado, mas não, é verdade, mas tá errado. Ou então, né, tá certo, mas não é verdade. Então, algumas coisas que as pessoas falam, né, por exemplo, sei lá, que as pessoas falam, não, o importante é você estar com plena atenção o tempo todo, né, mesmo que está bebendo no boteco e tal, está com plena atenção, então tá tudo certo, né? É verdade, mas não. Não. Teoricamente é verdade, na prática não. Então tem coisa que quando você fala é verdadeiro, mas quando você faz não é de verdade. Não é assim que funciona, né? Então tem uma diferença muito, muito clara entre o que faz sentido no mundo das ideias e o que faz sentido no mundo da realidade. Então é aí de novo, né, que volta a mesma coisa. A pessoa tem inteligência, mas não tem sabedoria. Então como é que é? O mundo das ideias é um mundo artificial. Ele tenta imitar o mundo real, mas nunca faz um trabalho perfeito, né? E quanto mais inábil a pessoa for no mundo intelectual, mais distorcida, né, vai ser o quadro que ela pinta, né, através das ideias, né? As ideias tentam imitar a realidade, né? Se você é uma pessoa hábil, você consegue criar um quadro, né, composto de ideias, né, que mais ou menos expressa, né, algum aspecto da realidade, né, de maneira sem criar muitos problemas, né? Mas caso contrário, você pinta um quadro que não expressa a verdade, né, que não funciona. As pessoas que, como se fosse um mapa, né? As pessoas que seguem aquele mapa caem no bueiro, né? Então, mesmo as pessoas que fazem um bom trabalho, né, em desenhar um mapa, ainda assim não é a mesma coisa que o caminho, né? A pessoa faz um bom trabalho em desenhar um mapa. Se você conseguir entender aquele mapa e seguir aqueles passos, né, você chega ao destino. Só que conseguir entender o mapa e seguir os passos depende de você saber andar, né? Se você não sabe andar, não tem mapa que resolva, né? E saber andar não é só mexer as pernas, sabe? Se é uma caminhada longa, você tem que ter estratégia, você tem que saber descansar, você tem que saber levar água, tem que pensar em termos de comida. Vou ter que passar a noite, onde que eu vou dormir? Eu tenho equipamento para passar a noite? O que vai acontecer? Eu vou caminhar muito tempo. Que tipo de sapato eu vou usar? Né? Eu vou ter que levar remédio para alguma coisa? Sabe? Você tem que ter esse tipo de inteligência também. Não é só mexer os dois pés, né? Tem uma série de qualidades. E essa qualidade não estão no mapa,
Não tem mapa que consiga conter todas essas coisas, sabe? Você, por exemplo, ter paciência, né? Vai demorar tantos dias para chegar. Você conseguir continuar caminhando sem desistir, isso não está no mapa. Então não adianta, não tem mapa que resolva esse tipo de questão. Então, não é a mesma coisa, né? Inteligência e sabedoria não é a mesma coisa. Então, nesse exemplo, o que é que seria a sabedoria? A pessoa sabe o caminho e sabe caminhar. Aí a pessoa é sábia, né? Ela entende como é que faz para chegar ali e ela tem as qualidades que vão fazer possível a ela chegar até ali. Então, nesse caso, diria a pessoa é sábia. Se a pessoa conhece o caminho, mas é preguiçosa, é impaciente, desiste de qualquer coisa, entra em pânico toda hora, mas será que é esse o caminho? Será que não é esse o caminho? E agora, será que eu peguei o caminho errado? A pessoa fica ali naquele rodando e não consegue focar, né? Ela entra em parafuso, começa a pegar o caminho errado. Então, ela é inteligente, mas ela não é sábia, né? Ela conhece, ela decorou o mapa, mas ela não sabe caminhar. Ela não tem as qualidades que fazem o ato de caminhar, né, possível. Então é uma pessoa inteligente, mas não é uma pessoa sábia. Esse é o pessoal que manja muito de escrituras, né? Decorou o livro, sabe recitar o livro, tal, o Buda disse isso, o Buda disse aquilo, no Sutra não sei aonde, o Buda falou tal, o Buda falou isso, mas é só isso que ele sabe fazer, né? E isso, aquilo não vira realidade, aquilo fica só no mundo das explicações, né? Então, essa é a pessoa que o segundo exemplo, né? Agora, a pessoa que tem as qualidades, né, da caminhada, mas não sabe o caminho, né? É uma pessoa boa, eu diria. É uma boa pessoa, mas não é uma pessoa sábia. É uma pessoa boa. Ela tem a qualidade da paciência, ela tem a qualidade da determinação, força de vontade. Ela tem habilidades práticas, né? Ela sabe caminhar com a coluna ereta, ela não tem vários conhecimentos práticos, né? Mas ela não conhece o caminho. Então ela caminha, mas vai para o lugar errado, né? Então é uma pessoa boa, uma pessoa de qualidade, mas não é uma pessoa sábia. E aí tem o resto de nós, né? Que não sabe nem caminhar nem para onde está indo. Que os perdidão somos nós aqui, né? Os perdidos na noite, o perdido no escuro somos nós aqui, né? Então tem de tudo nesse mundo, né? Então né, isso, desenvolver o conhecimento do mapa, né, vem um pouco com o estudo dos sutras, né, estudo da teoria budista, mas também tem que ter, é um mapa diferente esse, né? É um mapa descritivo, não é um mapa desenho, né? Que nem os mapas hoje em dia tem um desenho, então você vai até aqui, é um mapa, esse mapa ele meio que vai falando, ó, você vai caminhar tanto, aí vai ter uma árvore, e aí essa árvore tem a característica tal, e aí você vai caminhar, você vai ver uma pedra. É esse tipo de coisa que você só vai saber se você caminhar. Você só vai realmente entender o mapa quando você caminhar. É um mapa que você só vai realmente compreender quando você caminhar. Só você ouvir não faz muito sentido esse mapa. Ele faz mais ou menos se você entende as palavras, né? Você entende o conceito, tem uma árvore. Quando você chegar nessa árvore, logo em seguida vai ter uma pedra. Essa pedra você vira à direita. Você entende a palavra árvore, você entende a palavra pedra, você entende a palavra virar à direita. Mas você não sabe exatamente qual é a árvore. Só quando você for seguir no mapa, fala, ó, você passa por aqui, vai ter um lago. Quando chegar ao lago, vai ter uma grama. Quando chegar a grama, vai ter a árvore e vai ter aquela pedra. Aí você olha aquela árvore, você olha, aqui atrás está o lago e está a grama. Então deve ser essa árvore que ele está falando, né? Sem ter caminhado um tanto, sem ter passado pela grama e pelo lago, você não vai saber se realmente é aquela árvore ou não. Então é um mapa que ele só faz sentido mesmo conforme você caminha, né? Então só estudar as palavras e memorizar os textos não leva a conhecimento nenhum. Nada. Zero. Nenhum. Na verdade, pior do que conhecimento, leva a burrice. Porque você vai ficar com a ilusão de que você conheceu, que você conhece, que você entende. E aquilo vira vaidade, né? Vira vaidade, vira orgulho, vira arrogância. E aí quando alguém que sabe mais que você fica com ciúmes, fica com inveja, fica com raiva. Aí tenta sabotar o outro cara, tenta
espalhar fofoca a respeito dele, tenta fazer campanha para denegrir aquela pessoa, né? Todo tipo de comportamento de uma pessoa chula, de uma pessoa baixa, de uma pessoa inferior, de uma pessoa infantil, né? Sendo que você está ali falando, oh, Buda disse isso, Buda isso, eu conheço o ensinamento do Buda, mas você se comporta que nem uma pessoa que não conhece nada do ensinamento do Buda, né? Você conhece só as palavras, mas não conhece a vida desse ensinamento, né? Então, é um mapa diferente, né? Então a gente estuda esse mapa, mas ao mesmo tempo que a gente estuda, é vital que a gente pratique o que a gente está estudando. Porque se você não praticar o que você está estudando, você jamais vai ter uma real compreensão do mapa. E pior do que isso, você vai adquirir uma compreensão falsa do mapa, né? Então é vital que você estude e caminhe ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você vai estudando, você vai caminhando, tentando desenvolver as qualidades, né? Para você caminhar, você precisa desenvolver certas qualidades. Então você desenvolve as qualidades. Então você vai fazendo os três juntos, né? Vai caminhando, vai desenvolvendo as suas qualidades e vai estudando o mapa. E vai indo aos pouquinhos, vai indo aos pouquinhos, vai indo aos pouquinhos. Não tem muita pressa. Você só tem pressa se a pressa for útil. Se a pressa estiver bloqueando o seu caminho, deixando você agitado, deixando você confuso, então você tem que abandonar a pressa. Tem que aprender até a humildade de ir devagar, né? Quando você conseguir ir devagar, você pode tentar acelerar um pouquinho mais, né? Mas tem que dar resultados, tem que ser feito tudo com qualidade, né? Não adianta você ter pressa e não ter qualidade, né? Então, senão você vai ter pressa para ir para o lugar errado, né? Aí isso não é útil, né? Então, uma pessoa que desenvolve sabedoria, né, precisa desenvolver boas qualidades da mente, né? Desenvolver sabedoria não é só memorizar textos, né? Não é só ficar pensando e refletindo, intelectualizando. Quando você intelectualiza, você reflete, você entende algo, agora você precisa ter as qualidades necessárias para aplicar aquele entendimento, né? Então você entende que raiva é ruim, certo? Agora você tem as qualidades para abandonar a raiva. O que é necessário para abandonar a raiva? Entender que a raiva é ruim já é difícil, muita gente não entende isso. Então pouca gente entende isso. Mas algumas pessoas conseguem. Elas falam, ok, realmente entendi. Raiva é ruim. Beleza. E agora? Né? Isso vira uma ideia sozinha, fica ali flutuando no espaço. Como é que essa ideia vira ação, né? Quais são as qualidades necessárias para transformar essa ideia numa ação, né, num resultado real, né? Então, também isso é que começa a virar sabedoria, né? A pessoa começa a aplicar e depois que ela consegue vencer aquilo, né, depois que ela consegue vencer a raiva, ela tem aí sim ela tem um conhecimento real, né, de como é que se faz isso, né? Antes disso, talvez você tenha ouvido explicação, leu no livro, ouviu o Dalai Lama falar, né, aquelas histórias todas, bacana, tudo muito bonito, tal. Mas não fez ainda, né? Quando você fala, é exatamente assim que se faz isso. Agora sim a pessoa tem a palavra e tem também a ação, né? Ela sabe explicar como é que é feito e ela fez, né? O motivo pelo qual ela sabe explicar como é que é feito é porque ela fez, não porque ela ouviu falar, né? E aí ela sabe aplicar isso, né? Sempre que surge uma situação que provoca raiva, ela sabe apaziguar aquela raiva. Sempre que surge uma situação que provoca ansiedade, ela sabe apaziguar a ansiedade, né? Isso é uma pessoa sábia, né? E ela sabe, inclusive, quando é útil aplicar as coisas ou não. Às vezes ela pode achar uma situação, quer saber de uma coisa, eu vou ficar um pouco com raiva aqui. Eu acho que é útil ficar com raiva nessa situação, né? Então ela sabe ficar com raiva, mas de maneira controlada, não de maneira compulsiva, né? Você tem, sei lá, um cachorro invadiu a sua casa, né? Aí você fala com raiva, né? Bota ele para fora, né? Você demonstra raiva. Aí o cachorro se assusta e vai embora. Então você é capaz de aplicar isso de maneira
livre, né? Quando é útil sentir raiva, você sente raiva. Mas na maioria dos casos você descobre que não é útil sentir raiva, né? São muito poucos os casos, né? São casos assim muito raros, né, que você e mesmo porque mesmo nos casos em que talvez fosse útil sentir raiva, você sabe que também tem jeito de fazer isso sem usar a raiva, né? Então não é obrigatório, né? Então, mas é bom saber que existe isso, porque muitos mestres às vezes usam isso, né? Alguns mestres são muito bravos com os discípulos, né? São muito bravos mesmo. Aliás, é só com o discípulo mesmo que eles são bravos. O resto do mundo não experiencia essa raiva, só os discípulos que sofrem, né? Então, tem mestres assim que super simpáticos quando conversando com os visitantes que vêm ao mosteiro, né? Super simpáticos e dão risada e contam piada, tá? E aí meus discípulos é só bronca, né? Bronca, 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 bronca. Que aí é o jeito dele treiná-los, né? De treinar os discípulos a ter disciplina, a ter, né, atenção, etc. É dito que antigamente os monges viviam na floresta, né? Então o que treinava eles a ter atenção era o medo da morte, né? O medo do tigre, o medo da cobra, o medo dos ursos, do javali, etc. Mas conforme eles foram derrubando as florestas, aí às vezes o mestre que tinha que fazer o serviço, né? De deixar os monges afiados, né? Então alguns mestres fazem isso, né? Eles saem 3 horas da madrugada, eles saem andando pelo mosteiro, ver quem é que está praticando meditação ou não. E quem não está praticando meditação leva uma bronca na hora, né? Na hora. Às vezes nem é na hora, é pior do que na hora. Espera quando chega, os monges estão reunidos. Ô, você aqui, eu passei na sua cabana, você estava dormindo. Eu ouvi você roncando. 3h30 da manhã você estava roncando. Que diabo é isso? Você está treinando aqui para virar monge, está treinando para virar um porco. O que você veio fazer aqui, né? Dá umas broncas assim, absurdas, assim, né? Tem história assim que dá tanta bronca que o monge começa a chorar. Tem história de um mestre para ver se os monges decoraram os textos, né? Decoraram os cânticos, né? Na hora de recitar os cânticos, ele fala, você, recita você, né? Aí o cara começava a gaguejar, que já vai dar uma bronca no cara, dá uma bronca até o cara começar a chorar, assim. Tão bravo que era o mestre, né? Então às vezes mesmo essas qualidades que a gente entende como ruim, né? Mas quando a pessoa tem liberdade, né? Ganhou sabedoria, né? Não é mais escravo daquilo, mesmo essas coisas às vezes a pessoa usa, né? De maneira, quando é útil, para ajudar os outros, quando é para fazer algo útil, ela ainda assim consegue usar aquilo, né? Então não é só a sabedoria de saber neutralizar aquele estado mental negativo, mas também a sabedoria de saber que às vezes, de vez em quando talvez seja útil usar isso aqui. Talvez seja bom ficar preocupado. Uma pessoa fala, preocupação é ruim, né? É ruim ficar preocupado, né? Não é bom ficar preocupado. Mas aí surge um assunto e fala, eu acho que é melhor ficar preocupado com isso aqui. Tem algum assunto acontecendo, falou, eu acho que eu vou ficar preocupado. Eu acho que esse é um assunto importante. Esse assunto aqui, se eu não endereçar ele de maneira correta, pode causar um problema sério, né? Vamos supor lá, como é que chama esse negócio? Os impostos, as burocracias, né? Você tem um terreno, aí tem que pagar imposto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Não vou me preocupar com esse assunto, alguém deve estar olhando. Será mesmo que alguém está olhando? Porque se ninguém está olhando, isso pode virar um problema sério. A gente pode até perder o terreno, pode perder o mosteiro, né? Vamos supor que alguém não paga, faz alguma coisa errada, tinha que tirar uma nova licença, não tirou a licença, aí de repente, sem bobear, você perde, né? Isso não acontece muito com terra, né? Mas com automóvel, por exemplo, acontece, né? Você deixa um monte de imposto acumular, um monte de coisa acumular, os caras vão lá e pegam o seu carro. Então, alguns assuntos, né? Eu acho que eu vou me preocupar com esse assunto, sim, é melhor ficar. A pessoa que está cuidando disso não é muito responsável, a pessoa é muito confusa, ela esquece, então é melhor ficar preocupado. Aí você se preocupa, né? Mas se preocupa de propósito, né? Não se preocupa porque você não sabe controlar a sua mente, você se preocupa porque é útil se preocupar. Então você tem sabedoria, né? Você sabe aplicar as coisas, você tem a capacidade de fazer as coisas e você sabe fazer as coisas no momento certo. Quando é um momento bom para não se preocupar, você se não se preocupa. Quando é um momento bom para se preocupar, você se preocupa.
Então, tem que saber ambos, né? Tem que saber o momento certo e tem que saber fazer. A pessoa só sabe o momento certo, mas ela mesma não sabe fazer isso, né? Então ela fala para os outros, não, tem que... Fique calmo, fique calmo, o importante é estar com calma. Então, tudo bem, a ideia tá ótima, mas faz aí para eu ver então. Ou então a casa está pegando fogo, o cara, não, tudo bem, essas coisas são assim mesmo. Não é um bom momento para fazer isso. Melhor, acho que a casa está pegando fogo, é bom você ficar preocupado, né? E ficar... Então tem o momento certo, tem a qualidade certa, o momento certo, né? Então isso que é uma pessoa sábia, né? Na minha opinião, né? Porque essa definição de sabedoria também se aplica à definição do Buda, né? Que é uma pessoa que conhece o caminho para a libertação, né? Porque o caminho para a libertação também é isso, né? Você ter as qualidades corretas e saber aplicar essas qualidades corretas no momento correto. Então tem momentos que você precisa ter energia, tem momentos que você precisa ter relaxamento, né? Nem problema. Tem momentos que você precisa fazer isso, tem momentos que você precisa fazer aquilo, né? Então é a sabedoria, né, de olhar, né, e saber o que é necessário, né? Até samatha, vipassana, tem momentos que precisa de vipassana, tem momentos que precisa de samatha, tem momentos que precisa de virya, tem momentos que precisa de kanti, tem momentos que precisa de fé, tem momentos que precisa de renúncia, né? Essas qualidades têm que ser aplicadas na situação correta. Então, o princípio, do meu ponto de vista, é esse. É isso, tem alguma pergunta sobre isso? Não? Diga. Na visão budista, você pode pedir para ter sabedoria? Você pode pedir, mas quem é que vai entregar isso? Você pode ligar. Supondo que você liga para um telefone que está desconectado. Você liga, me manda uma pizza. Não tem ninguém atendendo. Sabedoria não vem de fora. Sabedoria é uma qualidade sua. A sabedoria é uma qualidade sua, é uma qualidade que você desenvolve, né? Você pode aprender com os outros, com certeza, né? Mas você tem que ter essa atitude de você ganhar autossuficiência, sabe? Não dá para você ficar contando com os outros, porque não é trabalho dos outros também, né? Então é desnecessário você querer que os outros façam por você, porque você tem total capacidade de fazer isso. Não precisa pedir para os outros. E essa atitude de autossuficiência já é uma sabedoria, né? Então eu não gosto da atitude de pedir para os outros, porque eu acho que aí já é uma fraqueza aí, já, sabe? Eu acho que você estabelecendo os princípios de maneira correta, né? Você trabalha certo desde o começo, sabe? Então, e eu não sei, na nossa tradição budista não tem essa ideia de que o Buda vai mandar sabedoria para você. Todas as qualidades mentais é você que desenvolve. Bem-querer é você que desenvolve bem-querer. Não é o Buda que te dá bem-querer. A paciência, né? Minha mãe falava isso comigo, me dê paciência, meu Deus, me dê paciência. Mas no budismo não tem, Deus não dá paciência para ninguém. No budismo você desenvolve paciência. Na verdade, paciência é só a ausência de... É só a mente estar pacífica, né? Se a mente está pacífica, ela já é paciente. Então, a sabedoria é um fenômeno natural. Você não precisa pedir sabedoria para ninguém. Se você aprender a olhar para si mesma, se você aprender a estar consigo mesma, sem fugir para distrações, sem fugir para fantasias, se aprender a sentar ou caminhar e olhar, olha, isso sou eu, olha eu aqui, olha eu estou fazendo isso agora surgiu isso, tá vendo? Quando surgiu isso, aquilo aconteceu. Quando você começa a olhar para si mesmo com frequência, com consistência, com qualidade, naturalmente surge sabedoria. É impossível você não conectar os pontos, você não conseguir enxergar o quebra-cabeça se montando, sabe? Porque se você é ser humano, isso já é uma qualidade sua, né?
As crianças, mesmo você sem ensinar, elas aprendem. Isso é uma qualidade dos seres humanos. Só de olhar, é impossível você não começar a entender o que está acontecendo. Porque o processo, né, de inteligência, ele já é inato à mente humana. Né? Então, não precisa pedir para ninguém. É só você aprender a olhar. Né? Se você aprender a olhar para si mesmo, não ter medo de olhar para si mesmo e suster esse olhar, né? E imediatamente a sabedoria começa a acumular. Aos pouquinhos, às vezes de maneira até imperceptível. Né? Você vai praticando, 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 até que um dia aquilo surge, né? E te dá o chamado tal do insight, que as pessoas falam. Né? A pessoa tem insight. A pessoa está fazendo um negócio, pum, é tão fácil, rapaz, é só isso. É isso que eu estou fazendo de errado, às vezes nos momentos mais inusitados, né? Justamente no momento que surge o problema, né? Tem uma pessoa que te irrita sempre, né? Mas você vai treinando a olhar para si mesmo. Aí um dia você só ouve por exemplo, só ouve uma pessoa caminhando no corredor, né? Aí você já sente aquela raiva. Olha, rapaz, é isso que é a raiva. A pessoa nem chegou ainda, não é ela a raiva, eu sou a raiva. Aí você olha, abre a porta, não é nem aquela pessoa que se odeia, é o vizinho. Olha aí, tá vendo? Não é ela a raiva está aqui. Ah! É isso que é um tipo de sabedoria que surge, sabe? Você não precisa pedir isso para ninguém, isso é só você olhar, isso acontece naturalmente. Né? E em termos de adquirir sabedoria de fora, em vez de pedir para um ser imaginário, invisível, o melhor local para você buscar sabedoria fora é de pessoas sábias, que estejam vivas, né? Convivendo, procurando boas pessoas, fazendo bons amigos, evitando pessoas ruins, procurando companhia de pessoas sábias. Né? Na ausência, né, de contato presencial, né? Você lê livros, que é uma forma de você fazer contato com essas pessoas também, né? Então você lê os livros dos grandes mestres, o que é que eles ensinaram, como é que eles ensinaram, como é que era a vida deles, como é que eles viveram. Né? Ler biografias é excelente, né? Porque você vê a situação surgiu, o que, que ele fez quando surgiu? Quando aquela situação surgiu, o que, que a grande mestra fez? Né? O que, que aquela monja fez? O que, que aquela mestre fez? Né? Como é que ela lidou com aquilo? Qual foi o tipo de ideia? Né? Quando surge isso comigo, eu penso assim. Né? Quando surgiu isso com ela, o que, que ela fez? Qual foi a ideia que surgiu na cabeça? Você vê como é que é diferente, né? E aí você começa a aprender, realmente é uma boa ideia. Quando surgir isso, eu vou fazer que nem ela, vou pensar dessa forma. Aí você adquire sabedoria de fora, né? Mas é muito mais produtivo e melhor você fazer isso, porque uh, eu acho que já é mais sábio, né? Bem ali já tem sabedoria. Você buscar, antes de querer buscar num local invisível, olha que já está bem aqui, está debaixo do seu nariz. Né? Num local que você nem sabe se existe ou não, uma promessa de um local sagrado, em algum local não sei aonde, alguém. Mas o que está bem aqui, ué? Por que você não usa o que está bem aqui? Né? Eu acho mais inteligente mais sábio. Né? Já bem ali já tem sabedoria, bem logo de casa você já começa com sabedoria. Né? Então eu acho que na nossa tradição budista é mais ou menos assim que a gente faz. A gente não pede muitas coisas, não. A gente deixa o Buda em paz. O Buda já fez o suficiente, deixa ele em paz. Vamos nós fazer a nossa parte, ficar incomodando o Buda. Depois de tudo que ele sofreu, ainda mais em ficar incomodando. Ô Buda, então. Deixa o homem quieto. Mais uma coisa? Esse caminho que se percorre, esse mapa que você falou, ele é interessante, mas é aí que se busca também a sabedoria, porque é nesse caminhar, nesse aprendizado direto, porque a pessoa só vai entender algo se ela sentir, né? E vivenciar esses conhecimentos. É como você falou, o conhecimento você que lê livros, intelectualiza e você larga para o mundo, escreve muito, mas você olha para essa pessoa no convívio no dia a dia, ela não é nada daquilo, porque é um conhecimento que está só pairando, né? Ela não vivenciou aquilo, ela não utiliza esse caminhar dela, ela não utiliza esse mapa que você vai e sente, vivencia e tropeça, levanta, aprendeu que tem que saber pisar, tem que saber posicionar, tem que saber que ali vai passar por um rio, tem as dificuldades, pode estar chovendo, o rio pode estar mais cheio, então
é todo um conhecimento que você vai adquirindo nesse caminhar, Né? nessa senda, né, de Ou você, iniciação, de... ou você pode dizer que aquela sabedoria, para a pessoa que escreveu, né, para a pessoa que declarou aquilo, por exemplo, quando o Buda ensinou aquilo, aquela sabedoria dele. Para nós, ainda não é sabedoria, para nós é um potencial de sabedoria. O que está no livro é um potencial de sabedoria. Né? Não é como se fosse uma semente, não é uma maçã ainda, mas é uma semente que um dia pode virar uma maçã. Né? Então, quando você estuda o livro, você pode ter essa compreensão também. Né? É porque você vai tirar a tua própria, né? Sim. Que a sua é a Ela só vai seu virar. estado de consciência. A minha, vou talvez penar mais para chegar a isso, É. mas vou caminhar com as minhas próprias pernas, porque ninguém vai vai dar de graça para mim algo. Sim. Vai dar ferramentas, instrumentos para que eu vá buscar isso. Ou você pode pensar, seguindo esse mesma linha de raciocínio, aquilo é a semente, eu sou o solo. Né? Então aquela semente, aquele conhecimento que está no livro, agora tem que plantar, tem que regar, e você não sabe quanto é que vai demorar. Algumas pessoas, olha, o dele cresceu em 3 dias, mas o seu é diferente, o seu solo é diferente. O seu solo vai demorar 2 semanas. Né? Então não tem como você adivinhar isso, né? Você planta e vê e vai cuidando. Aí vai surgir a sua própria pé de maçã, né? Você não precisa pedir para os outros, né? Você vai ter o seu próprio. Né? Então são formas, né, de entender o assunto. Né? Mais uma coisa? Tem uma coisa aqui nessa